Olha só que curioso, tá rolando um fenômeno bem surpreendente aqui no Brasil e pouca gente tá falando sobre isso. As nossas maiores cidades, sabe? Aquelas que a gente sempre pensa como o centro de tudo, elas estão diminuindo. Sim, encolhendo. E essa mudança tem um impacto gigante, tanto no nosso bolso quanto no nosso jeito de viver. Então vamos entender essa história direito. Primeiro, a gente vai ver os números, que, olha, são de cair o queixo. Depois, vamos investigar o porquê disso tudo, né? Para onde essa galera tá indo, como isso está mexendo com o dinheiro delas e, claro, o que isso diz sobre o futuro das nossas cidades. Bom, para começar, vamos olhar para os dados. Estamos falando aqui do censo de 2010 e 2022. E quando a gente compara os dois, surge um padrão muito claro. As grandes metrópoles brasileiras estão perdendo gente. Peguemos Salvador como exemplo. A cidade foi de mais de 2.600.000 habitantes para 2.400.000. É uma perda de quase 200.000 pessoas. É muita gente. E olha, não foi só lá não. O Rio de Janeiro também perdeu mais de 100.000 moradores nesse mesmo intervalo de tempo. Agora, o caso de São Paulo é super interessante. A tendência lá parece que até acelerou. A cidade perdeu quase 90.000 pessoas, mas o curioso é que essa queda aconteceu principalmente nos últimos 5 anos. Ou seja, é algo recente e bem intenso. E esse padrão se espalha pelo Brasil todo. Belém, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, todas elas também viram a população diminuir bastante. A gente está falando de um movimento que atinge praticamente todas as grandes capitais. Ok, os números são claros, mas a grande pergunta é: por quê? O que está fazendo tanta gente sair em massa justamente dos lugares que, por décadas, foram vistos como o auge da oportunidade? No fundo, a resposta está num contraste absurdo de estilo de vida. Pensa só, o custo de vida nas capitais ficou proibitivo. Aluguel, então, nem se fala. Para muita gente, a conta simplesmente parou de fechar no fim do mês. E aí veio a pandemia e jogou gasolina nessa fogueira. O trabalho remoto virou normal. E isso deu a liberdade que muita gente precisava para fugir daquela rotina maluca e, claro, das contas altíssimas da metrópole. Essa frase resume perfeitamente o sentimento geral, né? Para muita gente, essas cidades passaram do ponto. Viraram lugares, francamente, quase impossíveis de se viver bem. Tá bom, então o pessoal tá saindo. Mas tá indo para onde? Pro meio do mato? Não, nada disso. A escolha do novo lar é, na verdade, muito bem pensada, bem estratégica. Essa migração está criando uma dinâmica completamente nova no país. O foco agora são cidades que conseguem oferecer o melhor dos dois mundos, uma boa infraestrutura, mas sem abrir mão da qualidade de vida. Muitos estão indo para cidades ali do ladinho das grandes capitais, sabe? Criando o que a gente pode chamar de cinturões de crescimento. E as empresas, claro, não são bobas, elas estão de olho nisso e já estão começando a seguir esses talentos, abrindo escritórios menores em polos como Campinas e São José dos Campos. Agora, essa mudança não é só sobre ter mais tranquilidade, não. O efeito disso no bolso, nas finanças pessoais, essa é uma das partes mais surpreendentes dessa história toda. E quem está puxando essa fila? Basicamente, são os jovens profissionais e as famílias mais novas. Pessoal ali na faixa dos 23 aos 40 anos, sabe? Bem no auge da vida produtiva. Aí a gente pode pensar, mas ir para uma cidade menor geralmente significa ganhar menos, certo? Então como que as finanças melhoram? Pois é, parece contraintuitivo, mas os dados mostram outra coisa. Olha esse dado. Um estudo acompanhou gente que saiu de São Paulo, Rio e Brasília. O resultado? Essas pessoas passaram a investir em média quase 40% a mais do que antes. E de onde veio essa grana toda? Simples, da economia gigantesca com aluguel, transporte, enfim, com um custo de vida que é muito menor. Sobra muito mais dinheiro no fim do mês. Isso aqui nos ensina uma lição importantíssima. Ter o maior salário não significa necessariamente que se vai construir mais patrimônio. O que manda de verdade é o poder de compra, é quanto o seu dinheiro realmente vale naquele lugar. E aí a troca fica muito clara, né? Às vezes, vale a pena aceitar um salário um pouco menor porque o que se ganha em segurança e em qualidade de vida não tem preço. Beleza, mas e no longo prazo? O que essa mudança toda, essa verdadeira revolução no jeito de viver e trabalhar do brasileiro significa para o futuro do país? O que a gente está vendo é literalmente uma virada histórica. Por décadas o fluxo era para dentro das grandes cidades, agora é o contrário. E isso pode levar um Brasil com uma economia e uma cultura bem mais espalhadas, mais descentralizadas. Pensa nas consequências. Esse movimento pode redesenhar a economia brasileira, dar uma esfriada naquele mercado imobiliário maluco das capitais e, o mais legal, criar novas oportunidades de crescimento em todo o território nacional.
Claro, o Brasil ainda está longe dessa realidade de vender casa a €1, mas esse exemplo extremo serve para mostrar o poder que essas mudanças de população têm a longo prazo, especialmente quando as pessoas começam a abandonar os centros que antes eram dominantes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma provocação para a gente pensar. Será que aquele velho sonho da cidade grande está chegando ao fim? E no lugar dele, está nascendo um novo sonho brasileiro? Um sonho mais pé no chão, mais equilibrado?